Então, bom dia a todos os presidentes, os tesoureiros, né, das associações de pais, mestres e comunitários. Bom dia a todos os gestores, aos supervisores dos recursos financeiros, representantes das coordenadorias, tanto aqui na capital quanto no interior, nos municípios, que também estão acompanhando esse momento, essa reunião. Agradecer, em nome do nosso secretário, doutor Lourenço, a disponibilidade, disposição, né, de todos vocês comparecerem nesta manhã, aqui na capital, aqui no auditório do CEPAM, e cada um nos pontos de transmissão nos municípios, né, para nós tratarmos de um assunto de grande relevância, que são as orientações com relação ao novo estatuto da APMC. Eu quero, nesse momento, convidar o professor Júlio Meirelles, que é o diretor do Departamento de Gestão Escolar, para que ele possa estar fazendo a abertura oficial desse momento. Muito obrigada. Bom dia. Gostaria de, em nome do nosso secretário, o professor Lourenço Braga, cumprimentar cada profissional de educação que nos assiste em cada município nesse momento. Obrigado desde já por atenderem o nosso convite para participar desse momento conosco. Cumprimentar cada um dos senhores que aqui se fazem presentes, e aí eu cumprimento os gestores, presidente das associações de pais e mestres, tesoureiros, supervisor técnico de cada coordenadoria distrital, e dizer inicialmente para vocês que a gerência de apoio ao recurso financeiro, ela, de um tempo curto para cá, ela está sob a gerência do professor Lázaro. Eu queria que o Lázaro levantasse aqui, para quem não conhece, o professor Lázaro que está conduzindo os trabalhos desde então, né? Então, de público, pedir a Deus, Lázaro, como cristão, que te proteja, te abençoe, que você possa, diuturnamente, somar esforços para que possa, com essa equipe, dar suporte a cada um dos que estão aqui, das pessoas que irão lhe procurar, seja da capital, do interior, para que a gente possa, unidos, poder superar os desafios da gestão financeira. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o senhor Raimundo Bahia, que aqui está presente, representando o Banco do Brasil, mais especificamente o setor de contas públicas, que é o responsável pelo nosso Estado, na parte das contas públicas estaduais, e a pedido de uma parceria com o Banco do Brasil, e até para atender uma exigência do FNDE, que a partir do exercício 2018 propõe a movimentação dos recursos através do cartão magnético, se fez necessário de imediato nós alterarmos o nosso estatuto, que data a última alteração em 2008, né? Então, o estatuto ele vinha há 10 anos sem alteração. Então, nosso estatuto anterior, por exemplo, ele era religioso no sentido da movimentação financeira envolvendo presidente, tesoureiro e, obrigatoriamente, por exemplo, por cheque, né? Então, a gente consegue uma alteração, dentre outras, essa é uma alteração, mas o senhor Raimundo Bahia está aqui para estreitar o laço conosco, fazer com que cada um dos senhores saia daqui com a convicção dos próximos passos que deve ser seguido a partir da alteração e os procedimentos que cada associação de pais e mestres deve adotar junto ao Banco do Brasil, que é o intermédio da nossa relação com o FNDE, para que a gente, dentro do curto de espaço possível, possa estar regularizado e a esse momento de transição aconteça da melhor maneira possível. Após a fala dele, o professor Lázaro continua com alguns outros informes dentro de uma apresentação para vocês, que está mais relacionado ao PAG 2018, as inadimplências do FNDE, etc. Então, assim, peço a Deus que a gente possa ter esse momento da melhor maneira possível, que ele seja prazeroso. Ouçam, façam as anotações de vocês, para que no final vocês possam esclarecer suas dúvidas. Então, gente, bom dia e obrigado. Bom dia. Bom dia.
Eu me chamo Raimundo Bahia, eu trabalho na agência do Banco do Brasil, na área de governo, certo? Então, assim, obrigado pela atenção de vocês, aos que estão aqui e aos que também estão nos assistindo, certo? Primeiro, eu vou pedir para vocês para deixar as perguntas no final, fica mais fácil para poder fazer a gestão do tempo, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, a gente vai ter que fazer. Nós fizemos uma alteração no estatuto da PMC de forma a atender uma exigência do FNDE, que agora criou o cartão PDDE, que é o cartão Programa Dinheiro Direto na Escola. A função disso, primordial, é deixar mais transparente o processo, é deixar mais transparente a execução do recurso que chega até a associação. Por este motivo, a movimentação ela deixa de ocorrer por meio de cheque e passa a ocorrer por meio de cartão magnético. Esse é um processo gradativo. Ele vai ocorrer de forma gradual, mas que vai atender todas as escolas. Então, para que isso aconteça, vamos precisar alterar o cadastro de algumas pessoas na escola, de algumas associações na escola. A gente sabe que, de alguma forma, há alguns problemas em relação ao cadastramento da escola, junto às agências de Manaus. Qualquer agência, na verdade, certo? A maioria das associações possui, por exemplo, a conta na agência Educandos. É isso? Sim. E nós tivemos um problema na agência Educandos. Foi a agência que mais sofreu sinistro na cidade de Manaus. Ela sofreu mais ou menos 5 assaltos em menos de um mês. Então, nós tivemos realmente alguns problemas face à questão da segurança na cidade, alguns problemas na agência. E hoje ela se encontra funcionando no centro de Manaus. Nós já estamos regularizando isso, esperamos que em breve ela volte a funcionar. Mas, por enquanto, ela vai começar a atender ali na Praça 15, na Matriz, ali próximo à agência Praça da Matriz. E, então, assim, por enquanto, se tiver algum problema, podem se dirigir até lá. E quando for inaugurada a agência novamente, vamos informar para vocês que já está novamente em funcionamento, ou no Educandos, ou para onde ela for transferida. Então, para começar, vamos perguntar o seguinte: o que eu preciso fazer para poder movimentar e fazer meu cadastro no Banco do Brasil? Normalmente, como é que funciona o fluxo? Você vai até a agência, você pega uma senha, aguarda para ser atendido e às vezes demora um pouquinho. Correto? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E se a gente fizer uma proposta para vocês para melhorar isso um pouco? Concorda? Então vamos fazer o seguinte, certo? Eu vou pedir para vocês copiarem um endereço aqui. Podem copiar? Vamos lá. Esse endereço é Raimundo, Bahia, esse Bahia sem H, tá? É só B-A-I-A, tá? Bahia, sem H. @bb, de Banco do Brasil, .com.br. Ok? Pronto. Raimundo, Bahia, esse Bahia sem H é só B-A-I-A, Raimundo Bahia, tudo junto, @bb.com.br. Ok? Copiaram? Então vamos fazer o seguinte acordo. Eu vou explicar para vocês quais são os documentos, certo? Para evitar que vocês fiquem aguardando o atendimento nas agências, eu vou pedir que vocês me mandem a documentação das associações por e-mail. Eu vou analisar e vou encaminhar para a agência. E vou responder para vocês. Em tal data você vai na agência para assinar a documentação. Melhor assim? Entendeu? Então, a ideia nossa, a gente sabe que por muitas vezes vocês passam por alguns entraves dentro das agências. Mas a função nossa como Banco do Brasil primeiro, apoiar vocês, certo? Nós somos um banco público, nós somos um banco, na verdade, de economia mista, mas banco público, que tem como função apoiar a sociedade, certo?
Então, a minha função como essa é, na verdade, tentar minimizar os transtornos para vocês. Então, se eu mando para vocês, vocês me mandam documentação de forma digital, eu analiso, encaminho para a agência, já reduz aí uma viagem para a agência, né? Aí eu falo, por exemplo, vamos pegar aqui a escola, vou pegar uma escola que eu tenho estudado, tá? Escola Estadual Castelo Branco. Pronto. Então, recebi a documentação da Castelo Branco e digamos que seja na agência compensa. Recebi e falei, ó, presidente, recebi a documentação, falta isso ou aquilo. Você vai providenciar e vai me mandar. Ou então, documentação completa, encaminhei para a agência no dia tal. Aí a agência me respondeu, está pronta. Presidente, pode ir na agência assinar a documentação. Ponto. Dessa forma, eu acho que minimiza o transtorno para vocês. Certo? A nosso favor, temos a seguinte questão. Até esse ano, o estatuto ele tinha diferenças de uma escola para outra. Eu observava que tinha algumas escolas que tinham uma observação, outras não tinham. Outras tinham movimentação exclusivamente por cheque. Aí eu não podia usar o cartão. Outras diziam que não podia usar cheque. Aí eu não podia. Então ficava nessa confusão. Hoje, o estatuto foi unificado. Então, o estatuto vai ser único para todas as escolas. Então, só basta analisar um estatuto. Certo? E como qualquer associação, o que rege, na verdade, a lei da associação, o que vai me dizer o que pode ser feito é o estatuto de vocês. Se o estatuto disser o seguinte, que a Maria assina com o João, só a Maria e o João podem assinar. O Pedro não pode assinar. Entendeu? Se a associação disser que a Maria assina, mas só se o João autorizar, ela pode assinar, mas se o João estiver autorizado. E se o estatuto disser que só o João assina e ninguém mais, e ele é o todo-poderoso, só o João, todo-poderoso, ele pode fazer o que quiser. Então, o que me baseia nisso tudo é o estatuto. Certo? Então, vamos dizer o que eu preciso que vocês me encaminhem quando forem fazer o cadastro de vocês. O estatuto. Por mais que eu tenha o estatuto já impresso, eu já li ele todinho ontem, entendeu? Então, por mais que eu preciso que me mande o estatuto de vocês, porque eu tenho um estatuto aqui, é o modelo padrão que foi publicado, então ele é um modelo genérico. Eu tenho que ter o estatuto específico da escola, que cita o nome da escola. Por isso que eu vou pedir para vocês, me encaminhem o estatuto. Então, o primeiro documento, estatuto. Certo? O segundo documento, relação de faturamento. Mas o que é uma relação de faturamento? A escola possui um faturamento? Possui. Ela não recebe recursos federais ou estaduais? Recebe. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Digamos que vocês tenham recebido 100 mil reais, 120 mil reais. 120 mil reais durante o ano de 2017. Ponto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 120 mil reais, vou dividir em 12 e vou ter uma média mensal. E isso vai ser meu faturamento. Janeiro de 2017, 12 mil. 10 mil. Fevereiro, 10 mil. Então, eu vou colocar a média ali. E no final, o presidente assina. Ponto. Certo? Essa é a relação de faturamento. Depois, eu vou pedir de vocês o cartão CNPJ da associação. O cartão CNPJ ele possui duas funções. Qual é a função? Primeiro, comprovar o CNPJ de vocês, porque assim como a pessoa física possui o CPF, a empresa possui o CNPJ. E a associação é uma PJ normal. Tá? Depois, eu vou pedir e depois a outra função dela é servir como comprovante de residência. Porque no cartão o CNPJ possui o endereço da associação. E é nele que eu me baseio para poder fazer a verificação do endereço. Terceiro documento, os documentos pessoais de quem representa a associação. No caso, o presidente. Quais são os documentos pessoais? Cópia legível do RG e CPF. Se no meu RG tiver o CPF já, basta esse documento. O que serve como comprovante de identificação? RG, Carteira Nacional de Habilitação, a carteirinha de conselho regional de alguma profissional liberal, ou OAB, ou economista, ou administrador,
passaporte ou carteira de trabalho. Perdi meu RG, CNH. Perdi o RG e CNH. Passaporte. Não tenho passaporte. Carteira de trabalho. Também perdi. Aí só Jesus na causa. Mas assim, são esses documentos que eu preciso ter. É um documento com foto. Tá bom? Segundo documento. Desculpa. Identificação e CPF. Segundo documento. Comprovante de residência. O que é o comprovante de residência da pessoa física? É uma conta de luz, de água, telefone ou qualquer outro documento que tenha o endereço, que tenha o símbolo do correio. Se não for água, luz, telefone, mas tem aquela chancela do correio, também me serve. Tá bom? Agora, importante, esse documento tem que ser emitido há menos de 90 dias. Certo? Não me vai chegar lá com o documento da Claro de 92. Entendeu? O último documento, comprovante de renda, tá? Que é o contra-cheque atualizado de vocês. Mas por que o contra-cheque, seu Bahia? Porque alguns de vocês possuem conta corrente no Banco do Brasil. E quando eu faço a vinculação da pessoa física ao CNPJ, eu também tenho que atualizar o cadastro de vocês, pessoa física, porque possui conta corrente. Entendeu? É só por isso. Quem não possui conta corrente, normalmente eu não preciso. Mas eu não posso ficar assim, por exemplo, digamos que o professor Júlio tem a conta corrente do Banco do Brasil, mas não possui conta corrente no Banco do Brasil, mas eu não vou saber na hora. Aí ele me manda toda a documentação e eu falo, faltou o comprovante de renda, mas você não pediu. Então por isso que eu já peço logo, porque caso seja necessário, eu atualizo. Se não for necessário, eu não atualizo. E devolvo para vocês o documento. Tá bom? É só para evitar esse trabalho de ficar indo e voltando com o documento, indo e voltando. Nós pedimos tudo que for necessário logo, para não ter problema de ficar pedindo documentos depois de enviar a primeira vez. Até aqui, alguma dúvida na documentação? Não. Bem, no artigo 28, que é a competência do presidente, acho que é o item 5, ele fala que o presidente movimentará de forma individualizada. Aí eu teria que verificar com a SEDUC. Se o tesoureiro for assinar junto com o presidente, os dois têm que entregar. Então, assim, tem que ver no estatuto. Quem representa, junto ao banco, a associação. Se for o presidente tesoureiro, a documentação é do presidente e tesoureiro. Se for só o presidente, aí só o presidente. Os documentos que eu estou pedindo é de quem for representar junto ao Banco do Brasil a associação. Se o estatuto disser que for só o presidente, aí é só o presidente. Tá bom? Eu só precisaria de alguém levar lá. Pois não. Bom dia. O senhor falou a respeito do Banco do Educandos, mas a minha agência é lá na Cidade Nova. O e-mail vai ser enviado para o senhor também? Eu estou fazendo o seguinte, para evitar que fique assim, porque às vezes diferencia de uma agência para outra. Então, o que eu estou pedindo? Que todos mandem para mim, porque eu consigo visualizar todos e encaminho para as agências. Assim, parece um trabalho assim mais centralizado, mas é uma forma de evitar que vocês fiquem indo na agência desnecessariamente. Então, seja Educandos, Cidade Nova, Jorge Teixeira, Compensa, Praça 15, enviem para esse e-mail que eu vou analisar a documentação e respondo para vocês. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Senhor Raimundo Bahia. Isso. O meu questionamento é em relação a esse documento de faturamento. Aonde a gente consegue esse documento? Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se a SEDUC tem uma relação com o e-mail de vocês. Tem? Então eu vou pedir para a SEDUC me enviar um e-mail de vocês todos e eu vou encaminhar essa documentação para vocês por e-mail. Tá bom? Hã? Não, eu tenho formulário de faturamento. Isso mesmo.
Se baseia na regra do FNDE, tá bom? E aí eu encaminho os formulários para preenchimento para vocês. Essa questão do faturamento é a REX do ano, né, que vem? Isso. É a REX, é? Só para o pessoal do interior também, que está sendo ali, né? Também está cadastrado ali, está ouvindo a gente. Eles querem saber se também vão mandar um e-mail para você também. Exatamente. O pessoal do interior que está Também. Tá ok? Também. Porque aí, por exemplo, eu não sei, tem municípios que não possuem Banco do Brasil. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que Urucará não tem Banco do Brasil, Urucará. Mas digamos que a conta seja em Itacoatiara, um exemplo. Então, eu vou pegar a documentação e mandar para Itacoatiara. Eu tenho que verificar onde é a conta, tá bom? Tem que ver o estatuto de vocês. Se o estatuto disser que não, assim, o tesoureiro, a função do tesoureiro continua existente no estatuto de vocês. Eu acho que ele só não vai representar, ele só não vai assinar em conjunto com o presidente. Isso. Exatamente. Tá bom? Gente, assim, a ideia, na verdade, e por este e-mail fica mais fácil. Se você tiver alguma dúvida, esse e-mail ele fica comigo direto. Eu acesso ele tanto no trabalho quanto pelo celular. Então, recebi o e-mail, eu vou responder para vocês. Às vezes, assim, eu vou pedir só 24 horas para responder, porque, assim, tem vezes que eu chego no trabalho e são 78 e-mails. Mas, assim, eu vou responder no máximo em 24 horas, tá bom? Se houve alguma dúvida, houve alguma dificuldade, alguma ponderação, qualquer informação, me manda por e-mail, que eu vou responder vocês de imediato, tá bom? Uma dúvida. Esse cartão, ele tem algum processo de biometria? Sim, Ou é só sim. senha? Assim que o cartão assim que você fizer o cadastro, você vai receber o cartão de forma automática. O cartão vai chegar na agência, certo? O cartão chega na agência, o presidente vai receber, ele vai assinar o termo de recebimento do cartão, ele vai cadastrar uma senha e cadastrar a biometria, certo? A biometria é a digital no caixa eletrônico, porque o cartão ele serve tanto para débito quanto para saque. Tá bom? Por isso que ele é extremamente importante. Porque se você der o cartão para uma outra pessoa, você pode dar a senha, mas você não pode dar seu dedo. Certo? É justamente para evitar qualquer tipo de fraude. É deixar o processo mais transparente possível. E você vai receber um faturamento também. No seu extrato, vai receber lá. Digamos um exemplo. A escola X recebeu R$5.000 e foi no débito e comprou R$2.000 no DB, comprou R$500 na RPV, comprou R$10 na tapioquinha da Maria. Tudo vai aparecer no extrato de vocês. Tá bom? Tem uma pergunta ali atrás. Lá atrás. Bom, só um pouquinho. Quando eu for fazer a troca de direção de APMC, vai ter que pedir outro cartão, solicitar outro cartão, ou vai com o mesmo cartão lá? Quando houver a substituição do presidente, terá que ser novo cartão. Porque o cartão vem no nome da escola, mas é vinculado à tua biometria. Oi. Tá bom? Só mais um pouquinho. A gente tem uma conta redondinha que não é do Candos, é na agência Adrianópolis. Toda essa documentação foi entregue recentemente e, então, está funcionando normalmente. Não teria que ser entregue somente o estatuto? Por exemplo, quem tiver com o cadastro atualizado, tem escola que está com o cadastro ok já. Eu só vou verificar as escolas e só para alterar o estatuto, para poder colocar o presidente como estável único. Mas quem está com o cadastro ok, nem se preocupa, tá bom? Pois não. Oi. A minha dúvida é em relação a esse cartão. Na atualidade, acredito que 100% das associações, quem assina o cheque é o presidente e a tesoureira. Sim. Porque está lá no nosso estatuto, né? E quando vier esse cartão, só o presidente que vai movimentar as contas? Só o presidente. Só o presidente. Mas aí não vai entrar em conflito com os estatutos da escola?
Não, porque o estatuto... Hã? Porque o novo estatuto já prevê a movimentação individualizada pelo presidente. É como eu falei no começo para vocês, o que vai me dizer exatamente como vai ser movimentado vai ser o estatuto de vocês. Se o estatuto disser que assina o presidente, tesoureiro e secretário, os 3 têm que assinar. Se só o presidente e tesoureiro, os 2 assinam. Só o presidente, então o que vai dizer para o banco como vai ser movimentado é o estatuto de vocês. Quem vai movimentar e como vai ser movimentado. Olá. No caso das escolas que estão... A nossa escola está tudo ok, em documentação e tudo mais. Só que ela está enquadrada numa das escolas que mudou o nome da escola. Vai ter que fazer todo o procedimento para depois fazer o cadastro, tudo. Como é que vai ficar? Tem que verificar se já alterou lá na Receita Federal, porque a minha base é a Receita Federal. Se já tiver alterado a Receita Federal, então, para mim, não vai influenciar em nada, certo? Porque a partir do momento que você mudou o nome da escola, a primeira mudança ocorre lá na Receita Federal, porque possui um nome vinculado à CNPJ. Então, eu teria que verificar como é que está na Receita Federal, como é que está o nome lá. Se estiver alterado lá, aí vai ter que alterar no banco também, porque é um novo cartão CNPJ e também houve mudança no estatuto, então também tem que mudar também o estatuto. Tá bom? Então, me manda por e-mail essa tua situação, que eu analiso para você e te respondo. Mais alguma dúvida? Só um pouquinho. Não é dúvida. Bom dia, professores. É só uma questão, como o senhor orientou, né? É melhor deixar as dúvidas para o final. Senão não consegue, talvez até na tua explicação, tu vai responder algumas coisas. Então, só para a gente seguir. Gente, então assim, vai ser assim, bem objetivo no nosso trabalho, certo? O que nós estamos propondo para as associações? Primeiro, o cartão PDDE é uma iniciativa do governo federal. E justamente, como eu falei, minimizar os riscos de qualquer problema que possa ferir a imagem da associação, né? A gente sabe que houve alguns problemas no passado, mas a ideia justamente é deixar o processo mais transparente possível. E quanto mais transparente o processo possível, melhor para vocês que são gestores, certo? Exatamente, presidente, né? Porque como é que funciona? Quanto mais transparente o processo para vocês, já que vocês são gestores do recurso, melhor para vocês. E o cartão justamente ao encontro disso. Então, para que possa implementar, tem que atualizar o cadastro. Então, revisando documentação, só para poder ficar bem claro, estatuto, faturamento, cartão CNPJ, identificação do presidente e tesoureiro, se for o caso, comprovante de residência do presidente ou tesoureiro e comprovante de renda, dos 2 também. Ponto. Vocês vão pegar essa documentação, vão me encaminhar por e-mail, eu vou analisar, dizer assim, está ok, ou está faltando isso, certo? Feito isso, eu vou dizer, encaminhei para a sua agência de relacionamento, que é essa agência. E aí ela vai me dizer, tal dia ele pode vir aqui assinar a documentação. Até aqui, alguma dúvida? Pronto. Feito isso, você vai receber um cartão. Quando tiver o cadastro atualizado, você vai receber um cartão, você vai assinar o termo no banco, você vai cadastrar uma senha e você vai fazer a biometria desse cartão. Quando alterar o presidente a gestão da associação, eu tenho que ir ao banco alterar a gestão também. Porque eu não vou poder usar o cartão do Júlio na minha... Porque não é mais o Júlio que está representando a associação, já vai ser eu. Então tem que alterar também. E esse prazo tem que ocorrer de forma tempestiva. Porque também às vezes acontece o seguinte, eu já peguei uma associação que a mudança ocorreu, acho que é 2 anos o prazo de vocês, né? É 2 anos. O presidente mudou a gestão dele, faltando só 4 meses para acabar a gestão dele. Então, assim, a gestão é de vocês. Então, assim, o controle disso também é de vocês. Então, assim, a partir do momento que você assuma, ou você vai sair da associação, você precisa comunicar ao banco. Porque é lá que está o recurso. É você que vai movimentar. Então, você é o gestor disso.
E um outro ponto importantíssimo: não delegue a sua função para uma outra pessoa. Onde eu quero dizer isso? Não entregue o seu cartão e a sua senha para uma outra pessoa, porque a sua função é o seu nome, é o seu CPF que está ali vinculado. Tá? Isso é muito importante. Se você recebe o seu salário, você daria o seu cartão e sua senha para uma outra pessoa usar? Não. Então, a mesma coisa também é a causa pública, certo? Então, não entregue a sua função, ao seu cartão ou a sua senha para uma outra pessoa. É uma preservação para você. Lembrando, é o seu CPF que está ali vinculado. Então, toda a segurança, todo o respaldo é seu. A gente está aqui para apoiar você, mas você também tem que ter esse cuidado e esse zelo na gestão da associação. Tá bom? Pois não, deixa eu levar lá. Bom dia, colegas. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, em relação ao faturamento. Essa semana eu fui ao Banco do Brasil, da 24 de maio, ele me exigiram esse faturamento com uma assinatura do contador. A pergunta é necessário ter a assinatura do contador? A outra dúvida é em relação a esse cartão. A APMC que eu gerencio, ela tem 6 contas. Se esse cartão ele vai ser só PDDE, mais educação, ou se vai ser para todas? Isso. Vou responder pela segunda pergunta. O cartão PDDE é exclusivamente para recurso PDDE manutenção, tá? E é aberta uma conta específica para isso, tá bom? E essa conta quem abre é o próprio Ministério da Educação. Então, o limite depende do valor que você recebe. Para você poder fazer em compra no débito, o limite é dependendo do valor que está na conta corrente. Agora, para saque é R$800. Tá bom? Então, o cartão PDDE é exclusivamente para a movimentação do recurso PDDE manutenção. E é uma conta que é aberta especificamente pelo Ministério da Educação. Você não precisa nem abrir a conta. Você só vai assinar o contrato. Tá bom? Em relação ao faturamento, realmente, a agência Rio Negro, que é na 24 de maio, ela me ligou com essa situação. E nós explicamos. A nossa norma ela não exige que o contador assine. Algumas vezes eles exigem quando há uma diferença muito grande de um ano para outro de recurso, mas também já solucionamos isso. Quando ocorrer esse problema, basta o presidente assinar e o nosso comitê interno valida a sua assinatura. Aí não precisa do contador assinar, tá bom? Então não é necessário que o contador assine o faturamento. Eles podem ser continuados com cheque também, mas também podem pedir um cartão também. Mas é um cartão específico, não PDDE. Tá bom? Pois não. Bom dia, seu Bahia. Como vai ter alteração no estatuto, o cheque também vai ser assinado somente pelo presidente ou vai continuar os dois, como já o é, nas outras contas? E a segunda o faturamento, não necessariamente eu vou precisar pegar o dos outros anos, porque, pelo menos na coordenadoria que eu represento, 90% das contas são novas, então eu não tenho faturamento 2017. Você vai apresentar um faturamento pelo menos de 6 meses, tá? Tá. Se for o caso, se não tiver faturamento, aí nós temos um formulário chamado de inexistência de faturamento. Aí você assina um formulário dizendo que não houve faturamento naquele período. Aí fica zerado até ter um histórico. Tá bom? Em relação ao cheque, como eu falei, se o estatuto novo disser que só o presidente assina, só ele assina. Tá bom? Até o cheque. Tá bom? Isso. O estatuto é o respaldo para tudo. PDDE, estadual, o que for o recurso. Entendeu? O estatuto ele é único para todas as operações. Tá bom? Não. No máximo 12 meses. Não precisa mudar o histórico todo, não. É no máximo 12 meses. Tá bom? E se não tiver faturamento, você vai em um formulário dizendo que não tem faturamento. Tá bom?
E qualquer dúvida que venham depois desse período, manda por e-mail. Pois não. Bom dia. No caso, eu já recebi o cartão, né, PDDE, só que quando eu fui fazer a liberação, né, houve o processo de solicitação de mudança, né, de estatuto. E aí é esse procedimento. Só que lá informa que eu tenho 90 dias só para fazer esse processo. Na verdade, existe um prazo legal mesmo, 90 dias. Entendeu? Por isso que nós estávamos correndo com a mudança do estatuto. Entendeu? Eu até vim aqui para poder agilizar essa mudança. A gente até conversou várias vezes para poder fazer essa mudança de forma a atender esse prazo. Tá bom? Então, assim, de nossa parte, basicamente era esse recado que tínhamos para dar para vocês. Como eu falei, o meu e-mail está à disposição. Qualquer dúvida, o pessoal aqui da SEDUC também está à disposição. O professor Júlio, a professora Tânia estão aqui à disposição. Eles sabem me localizar. A Tânia me acha em tudo que é lugar possível. Quando é para me achar, ela me acha. Entendeu? Então, assim, na dúvida, procurem também, assim, mandem e-mail, na dúvida, podem procurá-la, certo? Só que mais uma pergunta. Já estou habilitado aqui. Uhum. Bom dia, eu sou o professor Carlos. Eu gostaria assim de parabenizar pela iniciativa e lhe agradecer que no momento em que a gente precisou, porque a gente teve muita dificuldade na hora de abrir a conta naquela agência da Altais Mirim. Uhum. Acho que você lembra que eu liguei diversas vezes. Graças a Deus, você com a administração do banco tomaram essa iniciativa para melhorar esse atendimento, né? Porque realmente, principalmente quando era na agência de educandos, a gente perdia o dia inteiro, né? Então, só quero assim, parabenizar pela iniciativa de trazer essas melhorias, e isso vai facilitar muito a vida da gente, porque o professor que está tanto na presidência quanto na tesouraria da PMC, ele precisa se ausentar da escola, mas ele não está fora de sala, né? Ele não sai da sala de aula para assumir a PMC da escola. Sim. Então é muito difícil, a gente está tirando o professor de sala de aula para ele estar perdendo o dia inteiro no banco. Então a iniciativa do banco é realmente plausível. Gente, obrigado. Assim, obrigado pelo retorno de vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Né? Assim, a gente sabe que às vezes é difícil tirar vocês da escola, mas a gente está aqui à disposição de vocês. Me comuniquem, me demandem, no que eu puder, eu estou à disposição de vocês, certo? Assim, independente se houve algum problema no passado, a gente está aqui para ajustar, reposicionar. Então, me demandem, me procurem, eu estou à disposição. Tenho em mim um parceiro das associações também. A nossa função, justamente, como eu falei no início, é ajudar a sociedade de uma forma geral. Então, estamos aqui para isso. Obrigado de coração pela atenção de vocês. Eu estou aqui à disposição sempre. Tá bom? Obrigado, professor Júlio, pela disponibilidade, pelo tempo. E obrigado a vocês de coração. Obrigado mesmo. Tá bom? Em nome do nosso secretário Lourenço, eu agradeço, senhor Raimundo Bahia, pela disponibilidade de estar aqui conosco e tirando a dúvida, seja do interior, seja aqui da capital, né? E dizer, na presença ainda dele, que a gente está formalizando uma solicitação ao Banco do Brasil para que a gente possa ter um pacote de cestas e tarifas bem menor do que está sendo praticado hoje no mercado, né? Então, eu já disse a ele que nós temos uma expectativa de movimentar 27 milhões, e se faz necessário também que o banco tenha uma contrapartida de ter um valor menor do que é cobrado, e ele se colocou à disposição para analisar isso, para que a gente possa ter no exercício 2018 do PAG uma tarifa bem menor. E, de igual modo, ainda não é oficial, mas também a comissão que está reestruturando o PAG vai propor ao nosso secretário, e aí eu não posso dizer se ele vai aceitar ou não, mas a comissão vai propor que o exercício 2018 do PAG tenha conta única, porque não há necessidade de eu ter uma conta de manutenção e pedagógico, a exemplo do FNDE, que custeio e capital é na mesma conta, né? Na verdade, eu só estou pagando tarifa de 2 contas e alta, por sinal.
excetuando, terão 2 contas escolas que trabalham no interior, cada município uma escola que tem o mediado, aí tudo bem, porque eles hoje têm 4 contas, né? Então imagina você pagar tarifa de 4 contas bancárias. Então assim, Raimundo, obrigado pela presença, a gente vai estreitar os laços, é ele que é o nosso interlocutor direto com o banco e a gente espera fazer um exercício 2018 bem melhor do que tem sido o relacionamento nos anos anteriores. Obrigado pela presença, tá? Então, gente, seguindo, eu queria aproveitar para fazer inicialmente outros esclarecimentos. Primeiro, que essa relação de documentação que vocês precisam encaminhar para o Banco do Brasil, ela já foi encaminhada para as coordenadorias, para os supervisores, no caso da capital, e do interior para a coordenadoria regional. Isso já está de posse da coordenadoria, porque o banco já nos encaminhou no final da semana passada. Então, isso já deve, se ainda não chegou até as escolas, cobrem das coordenadorias distritais ou regionais, né? Segundo, que se faz esclarecer que o Estatuto da Associação de Pais e Mestres é o documento que rege o funcionamento da associação. A Associação de Pais e Mestres é uma entidade autônoma. É ela quem define como assim ela vai fazer todos os seus procedimentos. Isso precisa ficar claro para quem é presidente, tesoureiro e diretor. A associação ela é autônoma. Na condição de autônoma, é por isso que ela precisa fazer a doação de tudo aquilo que ela compra de material permanente para o poder público. Esclarecido isso, eu quero dizer que o estatuto que foi publicado, que não sei se já tiver acesso, mas também já está de posse das coordenadorias, tanto o que foi publicado, que está em PDF, como a versão em Word, para que faça a alteração, é uma recomendação da Secretaria, né? Então, o FNDE faz a recomendação que a movimentação, a partir deste ano, ela é através do cartão magnético, para o PDD manutenção, e diz, na recomendação dele, que deve ser o presidente o único e exclusivo responsável por essa manutenção. Aí a SEDUC altera o estatuto e recomenda que seja o presidente o único responsável e acrescenta a manutenção através do cartão que o estatuto anterior não tinha. Se a associação lá dizer, não, eu não quero que movimente nada com cartão magnético, ela vai dizer, porém, ela não vai receber o recurso do FNDE. O que eu quero dizer para vocês é que essa questão de ser tesoureiro, presidente e secretário que vai movimentar, só presidente ou só tesoureiro, ela é da autonomia da Associação de Pais e Mestres. Porém, para atender a exigência da movimentação financeira do FNDE, se faz necessário que seja o... Foi por isso que foi alterado, tá? Só para esclarecer como é que vai se dar essa transição. Até porque você também tem recurso de outras... Recursos reprogramados em alguns casos, de outros fins, mais educação, acessibilidade, infraestrutura, etc., que ainda não tem cartão. Então, à medida que eu altero o estatuto, eu estou delegando, através da Assembleia, que o presidente ele é o único responsável pela movimentação financeira junto ao Banco do Brasil. Tá? Então, só para esclarecer isso, que a associação ela é autônoma, né? E eu queria... Ariadne, por gentileza, mostrar para vocês, de uma forma muito breve, o que de fato é que foi alterado e comentar um pouco, até para você ver, porque assim, como se fez necessário uma alteração de imediato, foi alterado pontualmente aquilo que está relacionado a
movimentação financeira, as competências da diretoria e período de vigência da associação e, ao mesmo tempo, a forma como é constituída a Associação de Pais e Mestres, né? Então, no Diário Oficial, você vai encontrar a publicação no dia 27/6, é a portaria 613, que traz as recomendações da Associação de Pais e Mestres. Eu só fazer uma pergunta, quem já teve acesso a essa publicação do novo estatuto? Eu pediria para as coordenadorias que, por gentileza, enviassem de imediato as duas versões, a publicação e a versão em Word, porque você precisa, na verdade, da versão em Word para poder fazer o ajuste. E, Lázaro, por gentileza, encaminha direto para as escolas, tá? Capital, interior. E o pessoal do interior que, no período de 24 horas, não tiver acesso, por gentileza, entre em contato conosco no telefone que daqui a pouco será disponibilizado. Pode avançar. Então, por gentileza. Então, sobretudo o pessoal do interior, se não tiver acesso daqui no raio de 24 horas ao e-mail, entre em contato conosco, seja pela gearc@seduc.net ou nos telefones 99226-1611, 99264-3384 e 99263-7419. É o telefone da assessoria da Gerência de Apoio ao Recurso Financeiro. Por favor. Então, o que eu queria, para a gente não entrar no detalhamento de cada item desses aí, o que ficou definido, só para a gente fazer uma comparação de como era constituída a Associação de Pais e Mestres no Estatuto de 2008 e qual é a recomendação agora no Estatuto de 2018. Primeiro, que era composto presidente, professor efetivo e o vice-presidente, pai ou comunitário. Né? Qual é a mudança? Presidente, servidor, preferencialmente do cargo efetivo. Então, quando eu digo que o presidente é servidor, eu estou inserindo todos os servidores da escola. Assistente administrativo, vigia, merendeiro. Qualquer servidor está na condição de poder concorrer para ser presidente da Associação de Pais e Mestres. Segundo, vice-presidente, também servidor. Por quê? Quando o presidente pede para sair, eu já fui presidente, hein? Quero dizer para vocês, durante 5 anos eu não dormi na época, até que terminou os 5 anos, aí eu não fui chamado para responder nenhuma diligência, aí eu fiquei em paz comigo mesmo. Mas assim, quando o presidente, por alguma razão, muda de escola, se aposenta, não quer mais ter interesse em ser presidente e entrega sua carta de renúncia, no modelo anterior a gente ficava numa situação complicada, porque o vice-presidente era pai comunitário. E a gente tinha uma experiência anterior de que o vice-presidente, no Estatuto de 2003, que foi de 2003 a 2008, uma série de pendências com pais e comunitários, porque você não tem relação nenhuma com ele, né? Então, no modelo agora, você pode colocar presidente e vice-presidente servidor, porque quando o primeiro desistir em assembleia, você já está dizendo que o vice-presidente já assume como presidente, tá? Essa já é um avanço, no meu entendimento, que desburocratiza uma série de eventualidades que gastos, exatamente, gastos. Ok. Dito isso, a gente traz que a movimentação financeira, ela se dará dentro de tudo aquilo que está colocado no estatuto anterior, cheque,
transferências e a movimentação através de meios eletrônicos. Quando eu digo os meios eletrônicos, eu estou dizendo o cartão de crédito, a transferência pela internet, enfim, todas as possibilidades de movimentação eletrônica ela já está inserida, o que não estava antes, conforme o representante do Banco do Brasil disse, que alguns estatutos diziam que a movimentação ela era única e exclusiva por cheque e com assinatura do presidente e tesoureiro, né? Então, basicamente, para o efeito desta pauta aqui, que é a urgência de fazer a transição para adequar a regularização da conta para poder estar apta a movimentar o recurso de manutenção do PDDE, as alterações pontuais foram estas. É evidente que nós temos outros sonhos, e aí eu falo como diretor do departamento, né? Para nós, fazer uma formação continuada para presidente, tesoureiro, ou para a diretoria da Associação de Pais e Mestres, no modelo atual, hoje, ela se torna um pouco complexa, porque são 600 associações de pais e mestres, e toda semana vence uma diretoria, porque não tem um calendário de eleição. Então, hoje deve estar vencendo aqui no meio de quem está nos assistindo alguma diretoria, se não hoje, essa semana. Então, eu faço uma formação esta semana, amanhã as pessoas já são outras, né? Então, o sonho é que a gente consiga fazer um período de transição para que, final de 2019, 2020, a gente consiga fazer eleição única para todos e que o exercício comece para todas as escolas. Com isso, a gente consegue iniciar com uma gestão, ainda que conhecimentos mínimos básicos, contábeis, mas você consegue dar uma formação para uma geração toda de uma forma coletiva. Hoje você faz a formação, daqui a um mês já não é mais. E aí você não consegue ter esse controle e ter um resultado mais efetivo. Alguém levantou a mão. Se não pode, se poderia resguardar o presidente da PMC nessas novas mudanças, o direito resguardado a ele a ter um momento disponibilizado para os trabalhos da PMC, que a gente fica sempre à mercê, pode, não pode, tem ou não tem, fica integralmente na sala de aula ou não fica à mercê sempre a cada ano de uma autorização, alguma coisa assim parecida. E amarrando no estatuto, a gente já tem a legalidade, né? Eu entendo você, por isso que existe uma relação que a gente precisa avançar. E se você me perguntar, eu sou totalmente favorável, falando pessoalmente, como professor, como presidente, que já fui, como diretor do departamento, que hoje estou. Totalmente favorável que o presidente tenha esse tempo para ele poder fazer os trabalhos que se faz necessário. Até porque nós vamos entrar numa outra pauta daqui a pouco, que nós vamos falar das inadimplências e das diligências que estão pendentes aí para o recurso do PAG 2018 e quem não está recebendo o FNDE. Ok. Porém, essa questão ela tem que estar amarrada, de fato, na instrução normativa que regulamenta a lotação do exercício de 2019. Porque assim, a PMC, volta a dizer, ela é uma instituição autônoma. A forma como ela se gere, se constitui, ela é autônoma. Mas a lotação da escola, dos profissionais de educação, é regido pelo governo do Estado. Então, ela não tem como interferir, são poderes distintos, ela não tem como interferir de que ela vai poder tirar toda a sua diretoria da sala de aula, ou o presidente tesoureiro, ou os conselheiros, só para cuidar, está entendendo? Aonde deve haver essa conquista, e aí os representantes da coordenadoria podem trazer essa pauta para discussão, é na instrução normativa que regulamenta a lotação do exercício, e que a gente está, por exemplo, com o modelo vigente de 2016. Então,
como o modelo vigente não prevê, fica difícil, fica através de um ato discricionário do secretário, quando isso é possível, quando a folha não extrapola. É nesse sentido. Tá? Só para esclarecer, mas o estatuto não é o lugar que eu possa dizer que ele vai poder ficar à disposição com sua carga horária destinada às atividades da PMC. Oi. Não, isso está... É o que eu disse para ela, professor. Eu não tenho dúvida de que, de fato, o presidente, se faz necessário que ele tenha o tempo para exercitar as atividades da diretoria da Associação de Pais e Mestres. Não está em discussão, inclusive já coloquei minha opinião pessoal. Porém, no modelo atual, da instrução que rege a lotação, que data de 2016, ela precisa avançar. Outrora, nós já tínhamos conseguido esse avanço. Não sei se tem presidente, mas tem diretor aqui que está representando as suas escolas que sabe que assim já foi, né? Então, a gente precisa resgatar isso aí, mas é no outro campo de discussão que não é dentro do estatuto, né? Bom dia. Eu só gostaria de reiterar a fala dos colegas em relação a essa situação. E também solicitar que, mesmo com a dificuldade que vocês têm, mas que vocês fizessem formação para os presidentes que assumem, porque eu, por exemplo, sou novata em assumir a PMC. Então, eu senti muita dificuldade, né? Dificuldade para colocar em prática realmente a PMC na escola. Então, não sei se é só a minha opinião, mas, assim, para mim é de suma importância que haja uma formação, sim, pelo menos um esclarecimento para os presidentes que assumem. Porque, no meu caso, quando eu assumi, não houve um repasse realmente do que era para ser feito, né? Então, eu solicito, assim, junto a vocês, essa formação para os presidentes que assumem. Porque o que eu percebo? Que antigamente, as pessoas que assumiam, elas passavam muitos anos, né, representando a PMC. E, pelo que eu vejo hoje, há uma renovação, né, de pessoas para assumir a PMC e muitas vezes a gente sente a necessidade de esclarecimentos, né, para poder a PMC realmente funcionar nas escolas e cumprir com o seu papel. E muitas vezes essa formação, essa orientação não é dada. Então eu agradeceria e volto a reiterar a colocação dos colegas em relação ao professor ficar à disposição somente para fazer os serviços de APMC, porque nós ficamos sobrecarregados, né? Porque temos que dar conta de sala de aula, de documentos, de rendimentos, entre outras coisas, como de sabedoria de vocês. Obrigada. Ok. Então, Lázaro, cuide da nossa presidente, dos novatos que precisam do suporte, que o que a gerência puder sistematicamente atender presencial à capital e organizar uma transmissão sistemática para o interior, talvez a gente programe para o interior pelo menos uma mensal, porque precisa. Inclusive, a gente está com a representante de Barcelos aqui presente. Cadê a Márcia? Está por aqui? Eu vi ela cedo, que estava assistindo aqui, mas enfim. Está aqui a Márcia. Ó. Márcia é nossa coordenadora de Barcelos, está
visitando a capital, está aqui, sabe também das dificuldades que são de... Mas, assim, tenta organizar sistematicamente uma transmissão para o interior e a capital organiza com as coordenadorias para que a gente possa avançar. Olha só, gente, recurso do PAG 2018. A gente vai se organizar para fazer o planejamento agora. A gente está com apenas algumas dificuldades de reestruturar o sistema, mas já deve abrir. Para o interior, a gente já começou com as cotas extras de gás, combustíveis, água. A terceira parcela da merenda escolar já está depositado, essa é a informação que eu tenho, para as escolas-mães do interior. Caso não tenham recebido a terceira parcela, entre em contato conosco nos telefones que foram disponibilizados para que a gente possa verificar o que foi que aconteceu junto ao financeiro. Mas, em linhas gerais, o planejamento do PAG 2018 ele vai iniciar agora. E, a pedido do financeiro, que não está aqui agora, mas deixou claro para a gente na reunião com os coordenadores distritais, com os supervisores de cada coordenadoria, que só será possível a aprovação do plano se você conseguir sanar as pendências do exercício 2016, para quem tiver, são 13 escolas, sobretudo as 13 são do interior, e 2017 as pendências que são 70 escolas da capital, das 111 do interior, tá? Então, você que está nessa condição, que foi diligenciado e ainda não conseguiu sanar as suas pendências, procure o professor Lázaro e a equipe dele para que a gente possa construir condições para resolver. Porque, assim, se você é diligenciado e não responde, você entra na condição de que não está dando muita atenção. Mas se você não tem a resposta, responde para ele, preciso de mais prazo. Ou então vem aí, esclarece, mas dá um retorno, ainda que você não consiga, naquele período de 15 dias, sanar a diligência, mas se coloca à disposição para ajudar. Porque a orientação do financeiro é que, ao enxergar essa escola que está inadimplente, digamos assim, com a prestação não aprovada ainda, não terá acesso ao recurso do PAG 2018. Tá? Tá claro isso? Com relação ao recurso do PAG 2017, que está em execução, começou a ser depositado em outubro, e as últimas escolas eu acho que receberam há 10 dias atrás. Para essas escolas, e aí só capital que eu estou dizendo, no que tange a manutenção de ar-condicionado, no dia 20/4, foi suspensa a manutenção de ar-condicionado. Então, tudo aquilo que você fez, se é que fez, até o dia 20/4, você vai manter no seu planejamento a manutenção do ar-condicionado. Você programou 4, fez uma, o recurso das últimas 3, nós vamos canalizar para outra manutenção. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir o sistema de coordenadoria, tudo que eu estou falando é só capital. Vamos na coordenadoria, sentar com o diretor. Professora Oceania, a senhora programou quantas manutenções? 3. Fez alguma? Não. Pega o recurso total, manutenção predial. Escola B, fiz 2, falta uma. Pega o recurso daqui não fez, manutenção predial. Tá? É assim que vai ser. Por que que a gente precisa ir na coordenadoria? Porque nós precisamos quebrar todas as etapas para resolver logo e deixar o sistema tal qual vai ser a prestação de contas que vocês irão informar. Porque a gente poderia fazer uma portaria, suspender
a aplicação do recurso, mas numa auditoria futura, você ia ter lá, programou 4, fez uma e gastou dinheiro com outro tipo de manutenção. Ah, quem foi que disse? Ah, foi o secretário da época. Quem era? Não sei, recebi orientação, não. Então, é melhor que o sistema onde está o planejamento esteja igual ao que, de fato, vocês irão executar. Tá? Então, por questões contratuais de ajuste de sistema, a gente está finalizando, creio eu, esta semana, porque precisa mexer aonde? Não é só no planejamento. No planejamento eu vou mexer de quem recebeu o recurso este ano. Eu só vou alterar, tirar a manutenção que ele não fez e canalizar o recurso para outra manutenção. Só que quem recebeu o recurso ano passado, ele já prestou conta online, prestou conta em janeiro, que são essas, inclusive, que estão aqui nessa quantidade. Como ele prestou conta, eu tenho que mexer também no planejamento e, ao mesmo tempo, mexer na prestação de contas. Então, requer uma alteração no sistema. Por isso que não foi executado. O que é que eu quero dizer com isso? Tranquilidade. O recurso não será devolvido e ele será executado na própria escola, sendo que a finalidade dele é que muda. De manutenção de ar, passará para manutenção predial. Que tipo de manutenção é essa, professor? São aquelas que a secretaria não está fazendo. Quais são? Manutenção tipo pintura. Seduc está fazendo? Não, não tem contrato, então vai poder fazer pintura. Mas manutenção hidráulica e elétrica, que o secretário Marcelo, com a equipe dele, está visitando, está fazendo essa, você não vai poder fazer. Só vai fazer traduzindo aquilo que a gente não tem contrato macro. Por isso que vai ser canalizado para a manutenção predial. Então, gente, fique atento, procure a gerência e tente sanar para que a gente possa resolver o mais rápido possível as pendências do PAG, para que todas as escolas, indistintamente, capital e interior, possam receber o seu recurso para o exercício 2018. Agora, sobre as escolas que estão inadimplentes com relação ao recurso do FNDE. Olha, teve um recurso que estornou. Esse ainda vai cair na nossa conta, que nós tivemos que abrir uma outra conta, porque ele foi estornado, que cancelaram a conta que não teve manutenção. Aí veio, estornou. Aí nós tivemos que abrir outra conta. Até hoje a gente está aguardando esse recurso, que é a manutenção e a horta. Professora, eu não sei do seu caso específico, mas assim, o dado que eu tenho é que quando o financeiro nos acionou, 146 escolas da capital, recursos foram estornados por N razões. A associação estava com o vencimento já esgotado, já tinha vencido a diretoria, conta estava sem movimentação, por isso não recebeu recurso. N situações. Nós fizemos uma parceria com as coordenadorias, que chegou até as associações, em alguns casos foram abertas novas contas, outro fez um esforço, pagou a taxa, ativou a conta, e o dado que eu tenho, inclusive tenho um e-mail, acho que da Yamile, de ontem, só 11 escolas não receberam. Mas isso, pegue o nome da escola que a gente checa no final para ela, tá? Então, das 146, apenas 11 não conseguiram resolver as suas pendências junto ao banco. E da capital é uma ou duas, segundo aqui a assessora Tânia. Mas a gente pelo último e-mail que a Emília passou ontem, aqui da capital só tem uma escola estornada, da Coordenadoria 4, se eu não me engano, Antônio Bittencourt. O resto, pelo que e-mail que ela passou, está tudo ok. Aí vamos checar, porque ontem foi o último dado. Ontem foi o último dado. De ontem. Então, sobre as escolas inadimplentes junto ao FNDE. Primeiro, dizer para vocês o seguinte: o procedimento da tomada de contas, e aí estou me referindo basicamente aos novatos, porque os anteriores já passaram por esse procedimento,
A prestação ela vem para a GEARF faz a análise, emite uma diligência, se assim houver necessidade, a associação traz as demandas solicitadas ou esclarece, faz a justificativa para que seja aprovada ou não. Quando ela não é aprovada, o fluxo na secretaria é encaminhar para um outro setor que não é do DGESC, para deixar claro, informar o secretário que a prestação de conta da escola tal não foi aprovada por razão XYZ. E aí essa prestação é encaminhada para a tomada de conta especial. A tomada de conta especial, ela não cuida também, para deixar claro para vocês, só da prestação de contas do recurso financeiro da Associação de Pais e Mestres. Ela é uma tomada de conta especial para toda a prestação de conta da Secretaria de Educação. Então, adiantamento de servidor, não prestou conta, tomada de contas. Diárias e passagens, não prestou conta, tomada de conta. O que eu estou dizendo com isso é que na tomada de contas tem um volume enorme de pendências de tomada de conta especial. Ok. Em se tratando do recurso do FNDE, que a escola, porventura, foi para a tomada de contas, esgotadas as possibilidades na tomada de conta e não houve solução, não foi sanada as pendências, a secretaria, através da tomada de contas, informa ao FNDE que a prestação de contas do recurso tal, ano tal, não foi aprovada, e informa a SEDUC, através da CRDM, para responsabilizar se teve algum servidor envolvido ou não. Esse é o procedimento. O que eu quero dizer com isso? Que todo esse procedimento, em momento algum, ele está voltado para que a escola imediatamente volte a receber o recurso. O caminho que está desenhado hoje via secretaria não é para isso. Tá? Qual é o caminho para você que está como presidente na Associação de Pais e Mestres, que está inadimplente com o FNDE, presidente ou tesoureiro, o gestor que está aqui? A gente precisa formalizar, conforme a resolução de 2013 do FNDE, artigo 24, formalizar junto ao Ministério Público Federal, inclusive tenho aqui quase na frente do Tribunal de Contas, formalizar a denúncia de que houve algum problema na prestação de contas daquele exercício. Lá você vai receber uma certidão de que você formalizou. Esta certidão será inserida na prestação de contas. O FNDE, ele afasta, ele separa aquele ano, aquele exercício, aquele recurso, e a escola volta a receber o recurso e as pessoas inseridas irão responder para o Tribunal de Contas da União. Tem várias escolas inadimplentes há décadas. Esse procedimento não é feito. Logo, a escola não recebe. E ela está vindo equivocadamente bater na porta da GEARF. Só que não é na porta da GEARF, é na porta do Ministério Público Federal. É lá que tem que se formalizar a denúncia. Ponto 1. Ponto 2 é que em treinamento com o FNDE, há um mês atrás, o FNDE deixou claríssimo para nós que o gestor atual, quem é o gestor atual da Associação de Pais e Mestres? Presidente. E o gestor escolar, se assim não fizerem a denúncia de uma escola que está inadimplente, ele é corresponsável e irá responder também. Então, se você não estava denunciando a escola porque o camarada é seu colega, amigo, não quer se indispor e não fez por ele, agora faça por você, porque senão você irá responder. Eu estou traduzindo a fala do FNDE. Você é corresponsável porque você recebeu a demanda. A escola, a comunidade escolar está penalizada, sofrendo há anos, sem receber, e não há uma manifestação no sentido de regularizar a escola. Então, eu queria, encarecidamente, pedir uma reflexão de vocês nesse sentido de que a gente possa, de fato, resolver e sanar as pendências das escolas que estão inadimplentes. Eu cheguei em outubro no DGESC.
tinham na comissão de contas 50, na tomada de conta especial 56. Nós já conseguimos tirar, hoje tem 13. Então, a gente já conseguiu avançar muito. Mas olha só, eu estou tirando a prestação de contas da tomada, ela foi aprovada. Eu vou informar o FNDE agora que ela foi aprovada. Ela vai voltar à condição de adimplente e o prazo para voltar é aquele que você já sabe que, se não tiver em cima, demora. Agora, imagina que ainda está na condição de inadimplente. Também, o que está na tomada de conta, que são 13, data da prestação de contas analisada até o exercício 2014. Na tomada de conta tem 0 de 2015, 0 de 16 e 0 de 17. 3 anos, ninguém encaminhou nada para a tomada de conta. E isso está sendo auditado por nós para saber o que aconteceu e verificar. Não é possível que nos últimos 3 anos todo mundo se tornou expert em prestação de contas e não teve nenhum problema, né? Queira Deus que de fato não tenha. Mas assim, gente, tem escola que está aí desde 2005, 2012, 2013, e quando entra no sistema para ver o processo da prestação de contas, ele encontra lá no sistema X anos lá na GEAF. É porque o processo fica lá. Quando ele vai para a tomada de contas só pede uma cópia de nós, o processo continua lá. Então, meus queridos, feito o esclarecimento, o fluxo pela GEAF da aprovação ou não aprovação é encaminhar para a tomada de contas. O fluxo da tomada de contas após a conclusão é informar o secretário, o servidor, e apenas informar o FNDE que não foi aprovado. Denúncia nesse processo não existe. Voltar a receber, se faz necessário, junto ao Ministério Público Federal, que se formule a denúncia. Formulada a denúncia, eles vão emitir uma certidão, essa certidão, ela vai ser feita a inserção na prestação de contas, para que aquele ano e recurso seja afastado e a escola volte a receber. Exemplo disso, pelo que eu fiquei sabendo, Cleómenes, Zona Leste, adotou o procedimento, já voltou a receber. Os que estão inseridos lá naquele exercício irão responder à parte, mas a escola não pode ser penalizada. Tá? Então, só para esclarecer isso para os senhores, porque dioturnamente a gente ouve, não, está vários anos lá na GEAF, então está na tomada de contas. O procedimento da tomada de contas vai ser sempre aquele. No final, se tem pendência, tem que devolver para poder a prestação ser aprovada. Mas formalizar a denúncia, no meu entendimento, é bem mais rápido, considerando que as escolas têm lá escola com 10 anos. Né? Ângelo Ramazotti está se esforçando para resolver a situação dele, não sei se tem alguém do Ângelo aqui, mas outras escolas têm se preocupado com isso e buscado sanar a dívida. Então, nos ajude a ajudar a comunidade de vocês lá, fazendo o procedimento correto para que a gente possa tirar a escola da inadimplência e fazer com que ela volte a receber. E agora, inclusive, num programa tão bacana do governo federal, de fazer o mais alfabetizado, pagar o monitor, cadastrou-se várias escolas e ela acabou não participando porque está inadimplente, sabe lá em que exercício anterior. Né? Então, chega a ser dolorido e triste, porque já está implicando direto na formação de uma geração toda. Que a equipe do professor Lázaro, que eu não sei se tem algo a acrescentar para os nossos presidentes, mas eu queria encerrar, agradecer o pessoal do interior que se dispôs a nos assistir, dizer que, de fato, é um desafio enorme ser presidente de associação aqui na capital. Imagine no interior, em cada comunidade indígena, em cada vilarejo, que às vezes, de uma hora para outra, muda toda a equipe gestora, mas a gente precisa manter a sintonia e somar esforços para que, juntos, a escola volte a superar os desafios da gestão financeira e se mantenha adimplente para que receba todos os recursos. Ao que estão presentes aqui da capital, agradecer mais uma vez a presença de cada um dos senhores,
dizer aos supervisores de recurso financeiro que busquem estabelecer essa relação de proximidade com a gerência, e o Lázaro era um de vocês, sabe da necessidade de cada escola, mas pedir, sobretudo, que vocês possam estar orientando o presidente que não esteve aqui, ou o diretor da escola, para que, de fato, essa transição do estatuto aconteça o mais breve possível e da melhor maneira possível. Então, assim, obrigado pela presença de vocês, obrigado, gestor, que se disponibilizou, está aqui, presidente, tesoureiro, sucesso, que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite, bom dia a todos vocês, tá? Qualquer coisa, a gente está na gerência, à disposição. Os meus colegas supervisores, até um mês atrás, era supervisor, me conhece muito bem. As portas estão abertas para vocês, para a gente tentar sanar o mais rápido possível essas pendências, tá ok? Aos meus colegas do interior, um abraço. Beijo, Constant, minha cidade querida. Um abraço especial. Bom dia a todos.